Oi, gente! Na nossa videoaula de hoje de Sociologia, nós vamos aprender as raízes históricas, o conceito e qual é o objetivo do estudo da Sociologia, tá bom? Primeiramente, quais eram as preocupações iniciais dos primeiros sociólogos? A Sociologia é o estudo científico da organização do funcionamento das sociedades, bem como as leis que regem as relações sociais, ou seja, qual que é o funcionamento e qual que é a organização dessas sociedades e o que faz, quais são as leis que regem essa organização. E isso tudo a fim de manter unida uma sociedade que crescia complexa e variada, principalmente depois da Revolução Industrial, aonde foi um grande marco para a sociologia, porque a sociedade começou a crescer de forma diferenciada, onde a economia passou a interferir inteiramente nas relações sociais. Augusto Conde, que é esse senhor aqui, ele foi considerado o pai da sociologia. Isso ele se autodenominou o pai da sociologia em uma de suas matérias, que ele era professor de filosofia. Em uma de suas disciplinas, ele se autodenominou o pai da sociologia, tá bom? Ele desenvolveu a lei dos três estados. Quais eram as leis dos três estados? A teoria trata da existência de um ponto de vista teológico, passando pela abstração até chegar ao estado positivo, o estado positivo. Ou seja, os três estados ele vai da crença teológica até chegar num estado positivo. Primeiro, prioridade do todo sobre as partes. Para compreender o fenômeno social, devemos analisar o contexto em que ele se envolve. Então, eu não consigo analisar um fenômeno social sem analisar o contexto em que ele se envolve, porque todo o seu contexto, todo o seu histórico vai influenciar nas ações sociais. Progresso do conhecimento. As gerações acumulam experiências em seu saber, ligam-se entre elas. Ou seja, uma geração à outra, elas vão acumulando diversos saberes. E esses saberes fazem com que liga uma geração à outra. Terceiro, o homem é sempre o mesmo, em toda parte e em todo o tempo. O que significa isso? O homem possui as mesmas constituições biológicas em qualquer época que se encontre. Ou seja, o homem ele se mantém o mesmo. O que difere as relações sociais entre uma época ou a outra é justamente o contexto em que ele se envolve. O que quer dizer com isso? As alterações biológicas não ocorrem. Um homem nascido no século XX é o mesmo homem com as mesmas condições biológicas do homem nascido no século XXI, no século XVIII, no século XVII. O que vai influenciar nas ações sociais é justamente o contexto em que ele se envolve, as gerações dessa sociedade. Para isso, Augusto Conte fez a classificação das sociedades. Primeiro, o estado teológico. Os fenômenos da sociedade são explicados a partir do feticismo. O que é feticismo? São as religiões. Politeísmo, monoteísmo. São aquelas coisas que antigamente era tudo explicado por Deus. Por que chove? Porque Deus quis. Por que acontece isso? Porque Deus quis. Esse é o estado teológico. O estado abstrato. A sociedade busca explicações do pensamento filosófico. Ou seja, a sociedade busca na filosofia explicar as ações sociais. E o terceiro é o estado positivo ou científico, que é o nosso estado atualmente da sociedade. As explicações são feitas a partir da observação científica e do raciocínio lógico. Então, todos os acontecimentos, eles precisam ter uma observação científica e também precisa ter um raciocínio lógico para ser aceito socialmente, tá bom? A sociedade industrial, ela modificou totalmente as ideias de sociedade. Por quê? A Revolução Industrial trouxe um novo modo de pensar a sociedade, marcando o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Trouxe também uma nova divisão social, a burguesia e o proletariado. A burguesia seriam os capitalistas, os donos das indústrias, e o proletariado seriam os trabalhadores. Ou seja, o capitalista é o que teria obter a maior quantidade de dinheiro, o proletariado seriam os trabalhadores. Isso aconteceu uma divisão física nas próprias cidades. Por quê? Os bairros industriais, que era onde o proletariado trabalhava, começou a ter condições sanitárias precárias. Grandes aglomerados de pessoas, moradias em péssimas condições habitacionais, falta de saneamento básico. Isso trouxe diversos problemas, como, por exemplo, problemas de saúde, problemas de saneamento básico.
Surgiu também a violência, a marginalização das sociedades, os roubos e etc. Por quê? Nem todo mundo obtinha a oportunidade de trabalhar nas indústrias, e aí eles precisavam ter uma outra forma de sustento. E aí que surgiu a marginalização das cidades, tá bom? Os principais autores foram Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, tá bom? Vamos começar sobre Émile Durkheim. Émile Durkheim era esse jovem aqui, jovem senhor, e ele criou algumas teorias. Primeiro, a teoria da integração social, que é a importância das ideias comuns como força unificadora da sociedade. Então, as pessoas que têm uma única ideia, elas são unidas. Isso faz uma união fortificada da sociedade. Consciência coletiva. Valores, crenças, religião, arte são as bases da integração harmoniosa. Então, a sociedade que ela possui uma religião única, por exemplo, aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem o cristianismo como única religião. Então, isso é um dos fatores que une o povo brasileiro. Só um exemplo que eu estou dando para vocês. E também criou a ideia de coesão social, que é a integração entre os indivíduos, cria uma cola que mantém a sociedade sempre unida, tá bom? Então, a forma como essa sociedade se integra, mantém a sociedade unida. Vou dar um outro exemplo para vocês. Lá na região de Israel, na região da Palestina, eles brigam pela luta da Terra Prometida. Lá, a sociedade não é unida a partir de uma cola. Por quê? Os dois têm religiões diferentes, os árabes e os israelitas. Eles têm religiões diferentes, têm crenças diferentes. E o que une eles, na verdade, é a busca por um território que ambos acreditam que sejam deles por direito histórico, tá bom? Só um exemplo para vocês compreenderem melhor. Émile Durkheim, ele tem a ideia, a corrente de pensamento dele é ligada às ideias funcionalistas, tá bom? Próximo autor. Karl Marx. Karl Marx talvez seja o mais conhecido e o que mais evidenciou nessa questão de classe social e de vida social e interação social também. Só que a ideia dele era a ideia mais voltada às ideias capitalistas. Ele criou um termo relacionado à luta de classes, que é a exploração da força do trabalho entre a burguesia e o proletariado. Ou seja, a burguesia e os capitalistas só conseguem obter dinheiro devido à força de trabalho do proletariado. Uma relação de exploração. Se não acontecer essa relação de exploração, o proletariado deveria receber um salário mais alto e a burguesia não teria tanto dinheiro assim. Essa é a ideia de luta de classe. O funcionamento da sociedade, então, segundo Karl Marx, é entendido por meio da economia, classes econômicas. Ele criou a teoria da acumulação. O trabalhador aluga sua força de trabalho e, ao alugar a sua força de trabalho, o trabalhador não recebe um salário justo por seu esforço, que é considerado também um termo muito utilizado como mais-valia, pois o valor fica para o capitalista. Seria mais ou menos assim. O trabalhador ele não recebe uma quantidade de dinheiro justa em relação ao trabalho que exerce. Ele recebe apenas uma porcentagem. O que sobra dessa porcentagem, do que ele deveria receber, fica ao capitalista, ao industrial. Ou seja, o industrial só é rico, só possui dinheiro a mais do que o proletariado, porque ele não paga ao trabalhador a quantidade justa do salário que ele deveria ter. Esse termo é considerado o mais-valia, mais conhecido como mais-valia, tá bom? Ele também criou as lutas de classe, ou seja, níveis diferentes entre classes sociais geram conflitos entre si. Uma classe social que tem um valor aquisitivo maior do que uma outra classe social, isso gera conflitos entre elas, tá bom? Max Weber. Max Weber, ele foi aluno de Karl Marx, tá bom? E ele desenvolveu o conceito de classe social. Karl Marx começou a escrever o conceito de classe social, mas ele não finalizou. Quem finalizou o conceito de classe social foi Max Weber, mas a gente não vai entrar muito em detalhe nessa aula, tá bom? Max Weber criou a teoria da ação social, que procura entender o sentido da ação social no conjunto de seus acontecimentos históricos e culturais de uma sociedade.
Ou seja, uma ação social, um fato social, só faz sentido se a gente entender os acontecimentos históricos e a cultura dessa sociedade, tá bom? Ele utilizou também o método comparativo histórico, que são dois métodos que procuram entender a ação humana a partir do seu processo histórico e do seu processo cultural. Suas ideias são consideradas relativistas. E ele é essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Gente, então essa foi a aula de hoje, um pouco mais sobre a sociologia. Os exercícios que vocês devem fazer estão na página 25 até a página 28. Para a próxima aula, a gente vai estudar um pouco sobre grupos sociais. E para isso, eu queria que vocês fizessem uma pesquisa no caderno de vocês e me mandassem pelo WhatsApp essa pesquisa. Também quero que vocês copiem no caderno de vocês todos esses slides, tá bom? No caderno de Sociologia. Então tá, gente, até a próxima aula. Beijo!